Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Eu quero dar antes de entrar aqui no sermão dessa noite, dar uma palavra de esclarecimento. Nós tivemos hoje, aqui no culto das 11 horas, o pastor André Mendonça pregando. E ele pregou não é porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele pregou porque ele é pastor presbiteriano. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança em Brasília. Os filhos dele são membros da igreja, trabalham no departamento infantil. E, estando em São Paulo, é a igreja que ele vai frequentar. Tá certo? Não existe, na decisão da minha parte, como pastor responsável, dar o púlpito para alguém que não seja expositor da palavra de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Pois é, então, tem um pessoal bravo aí na internet. Eu não tenho medo de vocês. Porque tudo que nós fazemos aqui é dentro de um procedimento ético, bíblico e respeitoso. Tá certo? Vamos abrir a palavra de Deus, já que eu estou com raiva de vocês. Eu vou pregar sobre morte e juízo final. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. Eu quero que você leia junto comigo esse texto, depois Apocalipse 20, versos de 11 a 15. Um adolescente mandou uma mensagem para mim essa semana e falou: pastor, fala sobre o juízo final. E eu acho que esse é um assunto que interessa os adolescentes também da igreja. E como pastor eu tenho que atender às demandas do rebanho. Vamos lá, Hebreus 9, 27 e 28, o que é que diz? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém. Apocalipse, capítulo 20, versos de 11 a 15. Apocalipse 20, versos de 11 a 15, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre essa doutrina da morte e do juízo. E é muito interessante você observar nesse versículo que nós lemos, versículo 27, eu quero que você leia comigo de novo o que está escrito aí. O que que diz? E assim como aos homens
está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então aqui há duas coisas que estão ordenadas. Ordenadas. Não é uma opção, não é um talvez, não é uma possibilidade. A palavra de Deus está dizendo que todos nós vamos morrer, e ao morrer segue-se imediatamente a nossa morte o juízo. Se você puder escapar da primeira, você escapa da segunda. Se a morte é certa, o juízo também é certo, é inexorável. Quando a gente vai estudar a morte na Bíblia, você sabe que a morte foi a consequência do pecado. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que Apocalipse chama de segunda morte. A Bíblia diz que a morte é a separação da alma do corpo. Cientificamente, a morte é a mais comprovada das leis do universo. Todos os seres, quando nascem, já começam automaticamente uma caminhada para a sua morte. A morte, ela é inevitável. Inevitável. Você pode estar consciente disso ou inconsciente, todavia, nós caminhamos ininterruptamente para o fim. Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. O que termina o versículo? Porque tu és pó, e ao pó o que? Tornarás. Salmo 89, versículo 48, diz que o homem há que viva e não veja a morte. É a pergunta do salmista. Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Jó, capítulo 14, versículo 5. Eu queria que vocês lessem esse versículo comigo. Jó 14, 5. O que diz aí? Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites. Boa notícia ou ruim notícia? Significa que todo mundo aqui tem data de validade. E isso já está ordenado. Os nossos dias estão o quê? Contados. Mas a Bíblia diz aqui que assim como aos homens está ordenado morrerem, e você vai morrer quantas vezes? Uma só vez. Então não tem reencarnação. Segue-se o quê? Vindo depois disto. A palavra no grego é imediatamente. É como se você, ao morrer, você já sai com o seu passaporte carimbado para o seu destino eterno. Segue-se o juízo. E o que significa essa palavra juízo? No grego significa julgamento, significa a obtenção de justiça, punição, condenação. É algo subsequente à morte. Esse juízo, ele é único e ele é inalterável. Mas esse juízo, ele está dividido em duas etapas.
Vou explicar isso para vocês. A primeira etapa é um juízo incompleto. Todos que morreram até hoje, eles já estão julgados pelo Senhor. Mas eles estão vivendo aquilo que a Bíblia chama de estado intermediário. Porque eles não estão ainda desfrutando no corpo ressuscitado nem a punição e nem o gozo, a alegria. Mas eles já estão ou na presença de Deus ou longe da presença de Deus. Nós não podemos fazer contato com eles, tá? Não há possibilidade de quem já foi vir até nós. Nós iremos até eles, mas eles não vêm o quê? Até nós. E a Bíblia diz claramente que não existe a possibilidade de comunicação entre quem já morreu com quem está vivo. Eu vou colocar aqui alguns versículos que falam sobre os nossos irmãos que já morreram. Os crentes que já morreram. Eles estão com Deus. O apóstolo Paulo diz lá, em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ele diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda o quê? Incomparavelmente melhor. Então o crente, quando parte, quando ele morre, ele vai para onde? Para a presença de Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus diz para o ladrão arrependido na cruz: hoje mesmo estarás o quê? Comigo no paraíso. Os crentes que já morreram estão com Deus. Os incrédulos que já morreram já estão separados de Deus. Lucas capítulo 16, na parábola que Jesus conta sobre o estado daquele que está longe de Deus, ele está em estado consciente, ele está num estado inalterável, porque ele não pode passar de um lado para o outro. Não adianta fazer missa de 7º dia, missa de 1 ano. Quem já morreu não altera mais a sua condição eterna. E ele está em tormento. Em tormento. Os nossos irmãos que estão com Cristo, eles estão vivos e conscientes. Mateus 22, 32, Jesus Cristo diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Todos os nossos irmãos que já partiram em Cristo, eles estão na presença de Cristo. Amém? Por isso que a Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E aí você diz: mas pastor, o que eles estão fazendo lá? Abra a sua Bíblia lá, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. Vamos ler juntos esse versículo? O que é que diz? Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eles estão descansando
na presença de Deus. Eles estão no estado de bem-aventurança. Mas a Bíblia fala, vai nos ensinar, que os justos e os ímpios estão ainda num estado incompleto. O Novo Testamento inteiro considera o estado final, vindo com a ressurreição, o que? Do corpo. Assim como, presta atenção, assim como o pecado trouxe a morte, a obra de Cristo trouxe o quê? A vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morra, este o quê? Viverá. Então o estado completo, o gozo completo, a satisfação completa se concretizará na segunda vinda de Cristo, naquilo que a Bíblia chama de juízo final. Quando será esse tempo? Na segunda vinda do Senhor Jesus. Eu queria que você fosse para o texto de Apocalipse, que nós lemos aqui, porque esse texto de Apocalipse fala justamente do juízo final. Esse é o último quadro visto por João no Apocalipse. Assim como ninguém sabe o dia da volta de Cristo, ninguém sabe também o dia do juízo final. Mas a Bíblia diz claramente, Atos 17:31, diz o quê? Atos 17:31, o que diz? Porquanto, o que diz? Estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando será esse dia? Essa descrição aqui de Apocalipse, o juízo o quê? Final. Quem é que vai ser o juiz? Jesus Cristo. Diz aí, vi um grande trono branco, versículo 11, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Cristo deixa a sua função de sumo sacerdote, de advogado, e assume a sua posição de juiz. O trono é branco porque é santo, justo e perfeito. O juízo de Cristo é o juízo do Deus Trino. E a Bíblia diz que todos deverão comparecer perante o tribunal de Cristo. Por isso que é chamado tribunal de Cristo. Segundo lugar, por favor, no versículo 12 de João, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante o quê? Do trono. Preste atenção que não há base bíblica para arrebatamento secreto da igreja. A igreja sumiu. Já pensou isso? Sua mulher foi, você ficou? Não existe. Aquele texto lá tem um contexto que não é do juízo final. Todos nós iremos ressuscitar. Diz o texto, versículo 13, Apocalipse 23, diz, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles o quê? Havia.
todos vão ressuscitar. Há uma só ressurreição, a ressurreição dos justos e dos injustos. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, e o propósito dessa ressurreição é para que haja o julgamento final, o juízo final. Uns vão ressuscitar para a vida, outros ressuscitarão para a morte, para a segunda morte. Todos serão julgados individualmente. Todos. Veja no versículo 12. E os mortos, segunda parte, foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito o quê? Nos livros. Nos livros. Você já pensou que existe um livro que está registrando todos os nossos atos e as nossas atitudes, pensamentos, ações? Você está no Big Brother celestial, você está frito. Mas junto com esse livro, onde estão registrados todos os nossos atos, existe também o livro que é da vida. E é muito interessante você entender o significado, porque há livros com o registro das obras de todos os homens, mas há também o livro da vida. Quem tem o seu nome escrito nesse livro da vida, não passará por juízo, porque já está o quê? Salvo. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou o preço dos seus pecados, já pagou o preço da sua redenção. E a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mesmo que aponte todos os seus pecados registrados nesse livro, se o seu nome estiver no livro da vida. Por isso que Jesus Cristo diz uma coisa muito séria, muito importante para mim e para você. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Lucas 10, 20. O que é que diz lá? Vamos lá juntos? O que é que diz? Não obstante, alegrai-vos, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Esses nomes que estão arrolados no livro são a relação dos eleitos de Deus, que foram eleitos antes da fundação do mundo. Esses nomes que estão relacionados no livro da vida são aqueles pelos quais Cristo deu a sua vida. Ele diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Filipenses, por favor, abre lá, capítulo 4, versículo 3, repete isso. Filipenses 4, 3, o que diz? Vamos ler juntos? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Diz o texto sagrado que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado também para dentro do lago de fogo. Aí está o juízo o quê? Final.
Juízo final. Mas vamos voltar lá para Hebreus capítulo 9. Eu queria que você escapasse desse juízo final, no sentido de que você não fosse, porque o tempo é agora. Como escapar da segunda morte? Lê comigo Hebreus 9, 28, como diz aí. O que é que diz? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aleluia! Cristo, ele se ofereceu quantas vezes? Uma vez só. Uma vez para sempre. Para tirar o pecado de todos? Não, de muitos. Quem são esses muitos? Aqueles que estão com o nome, o quê? No livro da vida. E esses cujo nome está escrito no livro da vida, está aguardando a segunda vida com aquela oração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu queria que você lesse comigo 2 versículos. Eu quero fazer a aplicação final. Espero que vocês durmam bem hoje à noite, mas que você saia daqui pensando: se eu partir para a eternidade hoje, se Deus me chamar hoje, qual vai ser o meu destino eterno? Onde você passará a eternidade? Essa é a pergunta mais solene, mais séria. E o diabo diz: não, o inferno é aqui. Não se preocupe com a sua morte, não se preocupe com o seu futuro, não se preocupe com esse negócio de pecado, de salvação. João, capítulo 3, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem nele crê, vamos ler juntos? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê o nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 36 de João 3, o que é que diz? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 5, 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Vamos ler bem forte, o que diz aí? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou. Quer que eu explique para você? Quem ouve a minha palavra, e a palavra que está sendo pregada é a palavra do Evangelho, é a palavra da salvação. Essa palavra é palavra de vida eterna. Se você crê em Deus e você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Não diz terá, tem no presente. Você não entra no presente em juízo, mas no passado você passou da morte para o quê? Vida. Presta atenção, isso é possível agora, se você crê, se você está ouvindo a palavra, porque depois que você morrer, segue-se o juízo, e você não pode mais passar da morte para
a vida, você passa para a morte da vida aqui. Por isso você tem que crer em Jesus e crer naquele que o enviou, e se arrepender dos seus pecados, e entender que Cristo já morreu por você, que todos os seus pecados estão perdoados. Amém?